Bem, me chamo Micael Lima Santos e juntamente com a discente Irla Gabriela Santana Salles vamos falar um pouco sobre os fascinantes ostracudos. Então, bora mergulhar. Bem, o que são os ostracuds? Eles são pequenos, mas têm um papel gigantesco na reconstrução do passado da Terra. Com eles, conseguimos entender como eram os mares e lagos antigos, descobrir mudanças climáticas ao longo das eras e até interpretar bacias sedimentares onde hoje buscamos o petróleo. Pode parecer exagero, mas a ciência por trás disso traz microfósseis que é surpreendente. E se você nunca ouviu falar deles, não tem problema. Eu vou te mostrar como os ostracuds podem transformar nossa forma de enxergar o planeta. Você já imaginou um universo em miniatura cheio de vida? Pois é, nele vivem uns animaizinhos fascinantes e muito pequenos, chamados ostracuds. Eles são um tipo minúsculo que, para enxergar ele direito, é preciso usar um microscópio. Mas não deixe se enganar pelo tamanho. Esses seres fazem parte do grupo dos microcrustáceos, que são parentes bem próximos dos camarões e caranguejos que já conhecemos, só que em escala microscópica. E sabe o que mais chama atenção nos ostracuds, especialmente para a gente que estuda geologia? É que toda a carapaça bivalve, como está mostrando na animação 3D ao lado, imagine uma conchinha com duas metades, onde se abre e se fecha, protegendo um corpinho mole lá dentro. Essa carapaça é feita com um material resistente chamado quintito calcítico. Uma mistura de quintita, igual aqueles que dos insetos, basicamente, com carbonato de cálcio. E sabe o que é mais curioso? É que não tira esse cálcio do próprio corpo, basicamente. Eles vêm diretamente da água onde eles vivem. Na fase adulta, a maioria dos ostracudos mede em torno de 0,5 a 1,5 milímetros de comprimento. É tão pequeno que, por causa desse formato, muita gente chama ele de camarões sementes. Parece mesmo uma sementinha de feijão ou de arroz. E tem mais, a carapaça deles pode ter vários tipos de ornamentação, espinhos, costelas, retículos e dentre outros. Detalhes que ajudam o cientista a identificar cada espécie de ostracudos. Eles crescem por um processo chamado ecdise, que é um tipo de troca de pele, ou melhor, de carapaças, mas diferente dos outros animais, as carapaças dos ostracudos não têm aquelas linhas contínuas de crescimento. Dando um ênfase maior agora sobre algumas características morfológicas, iremos passar algumas amostras em 3D, onde estará indicado o nome e a numeração, indicando o que é cada parte, e de fundo estará rodando um pequeno trecho da nossa música sobre ostracudos. No mar, no lago, em solo úmido, que bicho será? Microcrustáceo tão pequeno a nadar, como a passa bivalve, quitina e calcária a brilhar. Entre 0 e o 3 é uns 5 milímetros, mas tanto a revelar. Faz suas mudas discretas, crescendo em sua jornada. E sua casca quando cai, uma história é guardada. Ostracodes, mestres do tempo. Bem, já conhecendo os ostracudos, temos aqui uma amostra de rochas calcárias cobertas por numerosos ostracudos e outros dendríticos fósseis, basicamente. A amostra tem aproximadamente, no caso, 15 centímetros. E onde esses bichos vivem é praticamente em todo lugar onde contém água, que eles são incrivelmente adaptáveis e pode ser encontrado em quase todos os tipos de ambientes aquáticos. A maioria deles tem um estilo de vida bentônico, ou seja, vive no fundo do ambiente aquático, mas também existem ostracudos plantônicos que nadam livremente na coluna da água. Eles podem ser encontrados em ambientes marinhos como plataforma continental, taludes, zonas abscissas e vamos supor, viventes entre águas marinhas também. Ambientes de transição como estuários, lagoas e costeiros, ambientes de água doce como lagos e rios e riachos. A presença deles em tantos lugares depende de fatores como a salinidade, temperatura, pH, oxigênio, profundidade e tipo de substrato. Conhecendo já o que são os ostracudos, onde eles vivem, o que resta nos perguntar é: onde encontramos eles nos registros fósseis? Basicamente, eles estão por toda parte. No passado, eles também deixaram um rastro incrível. Na imagem ao lado, podemos observar uma amostra com inúmeros ostracudos. Essa amostra está presente na Universidade Federal do Oeste da Bahia, no Laboratório de Paleontologia. Os ostracudos possuem um dos registros fósseis mais ricos entre todos os artrópodes. Eles existem desde o período Ordovíciano, lá no início do Paleozoico, e persistem até os dias de hoje, o que fazem deles um verdadeiro tesouro paleontológico. As primeiras espécies eram marinhas, e os ostracudos de água doce só surgiram mais tarde, a partir do Carbonífero. Mas por que eles se preservam tão bem?
graças à sua carapaça bivalve, título de calcita, que protege o seu corpo mole e resistente ao tempo. Ela permite que a gente encontre os fósseis bem mais preservados, mesmo os organismos sendo tão pequenos. E o mais incrível é que no Brasil temos muitos estudos com ostracodes, tanto os atuais quanto os fósseis, que ajudaram a entender melhor a história das paisagens, dos ambientes e até do clima do nosso território ao longo do tempo. Bem, agora que a gente já sabe o que são os ostracodes, onde eles vivem, como eles se preservam tão bem ao longo do tempo, chegou a hora de entender por que esses microcrustáceos são tão importantes para a geologia. Eles não só são curiosidades microscópicas, são ferramentas científicas poderosas que ajudam a revelar o segredo do passado da Terra. Entre as suas principais aplicações estamos as interpretações de paleoambientes e paleoecológicas, a bioestratigrafia, a paleoceanografia e até mesmo tem uma importância econômica dentre eles. Então vem comigo explorar mais de perto essas aplicações fascinantes dos ostracodes na geologia. Bem, quando a gente estuda os ostracodes no registro fóssil, estamos falando, na verdade, lendo pistas deixadas por antigos ambientes, basicamente. Eles são excelentes indicadores de paleoambientes, nos diz como era a água onde viviam, se era doce, salobra ou salgada, se estava bem oxigenada, profunda, quente ou fria. E sabe o que é mais interessante? Muitos desses ostracodes hoje têm um comportamento parecido com seus ancestrais fósseis. Isso permite que a gente use o princípio de uniformitarismo, aplicando o presente como a chave para interpretar o passado. A preservação da carapaça, sua forma e até a cor revela aqueles ambientes que era calmo, se houve transporte ou se o organismo foi soterrado logo após a morte. Além disso, análise química como razão de magnésio e cálcio ou isótopos de oxigênio ajuda a estimar a temperatura e salinidade salinidades das águas antigas, com uma precisão bem impressionante. Outra aplicação fundamental dos ostracodes é na bioestratigrafia, que é o estudo da idade e de sequência das camadas de rochas com base nos fósseis. Muitas espécies de ostracodes viveram por períodos curtos, mas foram amplamente distribuídos. Isso faz deles ótimos fóssil-guia, ideais para datar e correlacionar camadas sedimentares. Enquanto os outros fósseis são escassos, como em ambientes não marinhos, os ostracodes se tornaram ainda mais valiosos. Aqui no Brasil, eles são amplamente usados em bacias sedimentares, como a do Recôncavo, Santos, Taubaté e Paraná. A carapaça, com toda a sua diversidade de formas e detalhes, é a principal base para a classificação taxonômica dessas espécies de fósseis, mesmo quando as partes moles não são preservadas. À direita, temos uma amostra de ostracodes em 3D girando, mostrando as suas carapaças, basicamente. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre os ostracodes, tem a ver com a paleoclimatologia e a paleoceanografia, que os ostracodes também ajudaram a contar a história dos oceanos e do clima do planeta. Através da sua composição química, de suas carapaças, conseguimos entender como a temperatura e salinidade da água mudaram ao longo de milhões de anos. E essas análises revelam, por exemplo, os eventos glaciais, interglaciais, mudança no volume de gelo e na circulação oceânica. E tem mais. Estudos com os ostracodes mostram que até os oceanos mais profundos, até antes mesmo considerados estáveis, também foram afetados por mudanças climáticas rápidas. Em resumo, eles são um verdadeiro, como podemos dizer, paleotermômetros naturais, revelando detalhes que ajudaram a reconstruir os cenários climáticos do passado com alta resolução. E sim, os ostracodes também têm uma função econômica muito relevante. Desde os anos 1920, eles vêm sendo utilizados na indústria de petróleo e gás como ferramenta bioestratigráfica. Ao identificar espécies específicas em camadas geológicas, os geólogos conseguem interpretar a evolução das bacias sedimentares, entender se houve acúmulo de matéria orgânica e quais áreas têm o maior potencial de geração de hidrocarbonetos. No Brasil, bacias como a do Recôncavo, Santos, já citada anteriormente, a de Sergipe e Alagoas também, são exemplos claros onde os ostracodes ajudam não só na pesquisa científica, mas também na prospecção de energia, como também na correlação de poços, permitindo a correlacionar as camadas entre os poços de petróleo, otimizando as explorações e reduzindo os custos de perfuração, mapeamento de reservatórios
que auxiliam numa extensão lateral e vertical de reservatórios de hidrocarboneto. O impacto econômico na micropaleontologia de ostracodes gera economias de milhões de dólares anualmente na indústria de petrolífera, reduzindo o risco de exploratórios e aumenta a taxa de sucesso em novas descobertas. Chegamos ao final do nosso mergulho. Os ostracodes podem até ser pequenos, mas são gigantes no que conta sobre a história da Terra. Entendê-los é escutar os sussurros do tempo que ficaram preservados em cada camada de sedimento. Então, caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo temos um link do nosso jogo de caça às palavras e também juntamente da nossa música desenvolvida. É isso, um abraço.